Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bruxa Sportcast. O convidado de hoje é um amigo meu. Ele é personal. Aliás, já falei até a profissão dele aqui, né? Em seguida já vou perguntar pra ele, mas já antecipei. É um cara inteligentíssimo. A gente vai falar sobre alguns temas aqui muito importantes para a profissão, tá? Coisas novas aí. Então fiquem ligados com ele. Vernon Martins, seja bem-vindo, meu querido. Prazer. Como é que você tá? Belezinha, Vernon? Tô bem, bruxa. Bom demais. Prazer estar aqui, viu? Eu que agradeço, cara. Até que enfim, a gente marcou, custou marcar, eu esqueci, não dava tempo, né? Demorou um pouquinho, mas estamos aqui. Isso é o que importa. É, isso que importa. Isso que importa. Vernon, fala um pouquinho, quem é você? Vamos lá. Cara, então, eu, sou graduado, né? Tenho licenciatura plena em Educação Física. Eu tenho especialização em Fisiologia do Exercício e Prescrição do Exercício pela extinta Universidade Gama Filho. E eu também eu sou mestre em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais. E eu fui orientado pelo professor Dr. Marcos Zang, que é um cara que tem um conhecimento, inteligentíssimo, muito, famoso. Muito. Conheço ele de vista. Conheço ele de vista. Nossa, é um cara que tem um conhecimento, não é só nutricional, aquela parte de nutrição, mas do treinamento de força também, ele conhece muito, cara. E juntando os dois, né, que as pessoas, elas procuram treinamento de força, né, por N objetivos, e, consequentemente, o que elas querem? Elas querem melhorar seu desempenho também. Sim. E os suplementos estão aí para dar esse suporte pra gente. E tanto que ele tem vários cursos voltados para isso. Então é um cara que eu tive um prazer, é um cara que abriu as portas para mim, sabe? Para ciência, para fazer ciência. E, eu tenho muita admiração e muita gratidão por ele, né? E fantástico. E também eu joguei futebol, né? Que é o que me levou para a educação física. Mas, na verdade, eu queria ser fisiologista, trabalhar em futebol. Só que eu comecei com esse negócio de musculação. Eu fui vendo ali, fui ganhando uma massinha muscular, fui ficar um pouquinho mais forte. Eu falei, poxa, eu tô gostando disso aqui, sabe? Né? Então, fui galgando. Tanto que minha primeira academia foi dentro de uma academia de fisiculturista, do André Formigão, Planet, do bairro Guarani. Nossa, muito. Comecei em 1999. Tem um tempo, hein? Tem muitos anos que eu faço musculação, cara. Tem. Nossa senhora, você tá quantos anos hoje? 44. Que isso, Vernon? Parece, não? Não parece, não? Parece, não. Tá jovem. Eu tô com barba branca, você não tá, meu amigo? Não, tem uns negocinhos aqui mesmo? branco. Tem. Se procurar, acha. Mas cara, aí, então, eu sou um cara que veio da prática aí já há bastante tempo, já vi muitas coisas na prática, e isso foi me aguçando a curiosidade, sabe? E eu fui estudando mais, procurando, pesquisando. Foi quando eu falei, poxa, eu vou entrar nesse mestrado. E é muito legal, cara. É um mundo, né, que é praticamente o infinito. Sempre tem novidade. Todo ano aparecem coisas novas, estudos. Todo dia, assim, né? cara. Todo dia tem. Se você abrir lá, ó, naqueles buscadores de artigos científicos, você joga lá um tema, você vai ver lá um monte de coisa nova. Sempre. Sempre. É bom, isso é bom. Sempre atualizando. Sempre. Por isso que eu te chamei aqui, pra gente bater esse bate-papo bacana aqui, coisas novas aí, que eu te admiro demais. Você é um cara inteligentíssimo. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. E eu venho aqui, porque às vezes o pessoal acha que eu sou um pouco muito teórico, mas eu carrego uma frase de um professor ali da veterinária do FMG, que ele foi na academia, ele tava andando com a camisa. É um cara que, eu fui pesquisar a vida dele, o currículo dele é um caderno de 20 páginas. 20 matérias. Deus me livre. Aí eu fui ver, ele tava andando com uma camisa que tava com uma frase assim, na teoria, eu prefiro a prática. Isso me chamou atenção. Falei, cara, interessante isso. Então não adianta ser só teórico. Sim. Tem que levar para a prática também. Sim, é fundamental. Fundamental. Vamos às perguntas? Bora? Vamos lá. Vamos lá. Seria ideal todo indivíduo iniciante começar a musculação com um treinamento de força? Então, bruxa, é o seguinte, quando a gente fala treinamento de força, é uma coisa assim, quando eu falo de força muscular, existem as manifestações da força muscular, certo? Então o iniciante, quando ele é submetido ali ao treinamento de força, musculação, né? Ele já vai ganhando força. Naqueles primeiros meses ali e tal, ele já vai ganhando força, que é mais oriunda do que? Da adaptação neural. Sim. Né? E pouco mesmo, ele tem poucas respostas hipertróficas ali.
né? Com o passar do tempo, essas respostas hipertróficas vão ficando mais acentuadas e talvez ali essa força ela venha disso, dessa hipertrofia, né? Então a gente tem que ver assim, essa pergunta, o que eu entendi dela? O iniciante ele deve começar com treinamento de força, eu entendi treinamento de força máxima, onde vai deslocar uma quantidade maior de massa, de peso. Sim. Seria isso? Sim. No meu ponto de vista, não seria interessante. Por quê? Porque ele não tem ali um lastro fisiológico, uma bagagem de treinamento para poder estar deslocando uma quantidade de massa, de peso, né, que vai promover essa adaptação neural, força. Sim. Aquele conjunto, né? Para fazer aquele conjunto, para ele ter aquela ativação. Então seria, no caso, vamos, só entrando na linha de raciocínio, desculpa, tá? Não, tudo. Só para não cortar tanto. No caso, o treinamento de força aqui, porque ele é um pouco mais encurtado as atividades, os exercícios, no caso, do que se ele fizer uma musculação generalizada. Entendi. Ele fazer um grupo muscular aqui e tudo mais. Por isso que eu fiz essa pergunta, qual dos dois seria melhor? Entendi. Entendeu? Assim, então assim, o iniciante, só dele entrar, não tem como eu falei aqui, ele já vai melhorar a força. Então, para que eu vou submeter esse indivíduo a uma sessão de treinamento onde vai deslocar quantidade de massa, de peso alta, uma alta intensidade, para desenvolver força, sendo que com baixa intensidade, moderada intensidade, ele já consegue desenvolver força. E o que a literatura indica? Que parece que um treino ali full body, 2 vezes por semana só, já é o suficiente. Mas só que as pessoas estão querendo? Elas são imediatistas. Elas estão querendo mais. Ainda tem aquela coisa de quanto mais, melhor. Sim. Mas só que, na verdade, o iniciante pode ir 2 vezes só, fazendo aquele treino geralzão, o full body, hoje chamado de full body, que já vai dar bom resultado. Vai ter bom resultado de força, vai ter uma hipertrofia ali, um resultado hipertrófico, né? Ainda mais se tiver ajustadinha a dieta. Embora, não sei se dieta seria tão assim necessária para esse indivíduo no início, sabe? Porque ele já vai ter uma resposta ali. Iniciante, eu costumo falar, só de respirar um pouquinho mais forte, ele melhora. Sim. Né? Quanto menos treinado, mais treinável essa pessoa ela é. Mais adaptações, ajustes vão acontecer. Concordo. Você pega uma pessoa que já é treinada há muito tempo aí, esse que é o grande barato. Você pega um indivíduo que já é treinado há muitos anos, foi submetido a vários estímulos, várias estratégias no treinamento de força. Esse aí, como é que você vai fazer para melhorar esse cara? Exatamente. É aí que tá o bicho pega. É isso, concordo com você. Sabe? Como é que você vai fazer esse cara ganhar meio quilo de massa muscular? No começo é muito fácil, ver o desenvolver, mas na hora quando chega no estágio, naquele platô, aí que tá. É aí que tá o negócio. Exatamente. O iniciante é como que você vai... O grande desafio... Nos 2 pontos tem desafios. O iniciante é o seguinte: como que eu vou fazer para que esse iniciante, esse indivíduo, ele volte? A adesão. A adesão. Né? Nem é questão de motivação. Eu tenho que criar estratégias para que esse indivíduo ele fique determinado. Perfeito. Motivado, nem todo dia você está motivado. Claro, né? Com certeza. Agora, lá no treinado, aí que o gargalo aperta. Concordo. Né? Sensacional. Sensacional, Verão. É aí que a bruxaria acontece. Como é que eu faço para esse cara melhorar? Nossa senhora. É isso mesmo. Tá muito bom o papo aqui. Essa é só a primeira pergunta, hein? Tô adorando, cara. Tô gostando. Vamos lá. Próxima pergunta, hein? Treinamento resistido ou treinamento de força? Quais geram melhores benefícios? Boa. Vamos lá. Quando a gente fala, né? Muitos falam treinamento resistido e outros falam treinamento de força e outros musculação, né? Isso. Enquanto, assim, a gente pensa, é tudo a mesma coisa. Vamos lá. Mesma coisa assim, quando eu me refiro a treinamento resistido, quando você vai fazer um jiu-jitsu, você tem um oponente, você concorda comigo que você está fazendo uma resistência contra aquele oponente? Sim. Quando você está nadando, né? Você está ali fazendo um crawl, você está dentro daquele meio ali, né? Na piscina, água. Você também está fazendo Claro. Você está tendo ali resistência contra você. Claro. Certo? Você está fazendo gestos contra uma resistência. E na musculação não é diferente, né? Treinamento de força não é diferente. Então, quando você vai naqueles buscadores de artigos científicos, quando você joga treinamento de força, é um pouco diferente, sabe? Aí você tem que jogar no inglês lá, tudo. Na UFMG tem um livro do professor doutor Fernando Vitor Lima e do professor doutor Mauro Heleno Chagas.
Maureliano Chagas. Eles colocam muito bem assim, que seria mais adequado eu diferenciar a musculação como treinamento de força na musculação. Porque o treinamento resistido é muito amplo. Ele é muito amplo, né? Então a gente tem que chegar, o que eles propõem é que quando você vai se referir ali à musculação, seria treinamento de força na musculação. E dentro da musculação, nós temos várias formas de trabalhar a força, várias manifestações. Quando um indivíduo ele entra na musculação, qual que é o principal objetivo? O que ele mais melhora ali? É força. Não é hipertrofia. Hipertrofia é uma consequência, é um ajuste, uma adaptação que vai ter ali. É porque sem a força também, né? Exatamente. Não vai nada pra frente. Exatamente. Então, quando a gente vai para os benefícios, hoje a literatura traz vários benefícios quando a gente faz não só treinamento de força ali na musculação, mas também uma natação, um jiu-jitsu, certo? Então, eu não vou falar só os benefícios estéticos, mas tem essa questão da saúde, né? Sim. Essa saúde em si, por exemplo, controle aí da glicemia, essa questão da diminuição da resistência de insulina, os níveis lipídicos ali, força. E hoje, massa muscular, a pessoa hoje, na verdade, massa muscular, músculo, tudo bem que tem um impacto ali estético. É legal, né? Você ficar bonitinho e tal. Mas você parar pra pensar, hoje, músculo, ele pode ser considerado um órgão. Porque ele libera algumas miocinas, e essas miocinas elas têm várias funções no nosso corpo, como, por exemplo, a angiogênese, como neurogênese, né? Essa questão da depressão, que a musculação ela pode beneficiar essas pessoas que têm depressão, tá aí. Exatamente. Então a gente tem vários hormônios, digamos assim, que são liberados do músculo. Sim. Isso pode trazer pode ter benefício na saúde. Perfeito. Não é só estética, né? Claro, com não certeza. É só estética. Cara, sensacional, sensacional, Vernon. Você tá me surpreendendo, hein, cara? Que isso? Olha, não imaginava, viu, velho? Ainda imaginava, mas não tanto assim. Eu falei, cara, esse cara é um gênio. Não, mais do que eu pensei. Não. Eu tinha admiração por você, cara. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá, beleza. Tem muitas perguntas aqui, cara. Tá, vamos lá. Treinamento para gerar hipertrofia miofibrilar é mais efetivo do que a hipertrofia... Peraí, vou repetir de novo aqui. Peraí, vamos lá. Peraí, pessoal. Treinamento para gerar hipertrofia miofibrilar é mais efetivo do que para hipertrofia sacroplasmático? Aí, no caso, seria hipertrofia sarcoplasmática, né? Isso. Que algumas pessoas, elas colocam assim, elas vendem, né? Eu tenho um programa de treinamento, eu consigo prescrever um programa de treinamento que vai melhorar a sua hipertrofia miofibrilar. Eu tenho um programa de treinamento que vai te dar hipertrofia sarcoplasmática. Mas, na verdade, as duas acontecem ao mesmo tempo, né? O que é hipertrofia miofibrilar? É quando eu aumento o número ali de proteínas contráteis dentro do músculo. Aí, quando você fala de hipertrofia sarcoplasmática, é tudo que não é contrátil. Tudo que não é contrátil. Aí você tem mitocôndrias, né? Isso. Você tem gordura, que ali em volta ali das mitocôndrias você tem uma gordura intramuscular. Sim. Você tem glicogênio muscular, né? Então, assim, eu me arrisco a dizer que a hipertrofia sarcoplasmática ela pode contribuir para um aumento da área de secção transversa. Você pega o músculo, você mede ali a área de secção transversa desse músculo, a área desse músculo, né? Ele vai aumentar, né? Depois que a pessoa é submetida ali a um protocolo de treinamento. E ali, ela vai ter o quê? Uma hipertrofia miofibrilar. Sim. Né? Ainda mais se tiver tudo ajustadinho, dieta, aquele consumo de proteína, carboidrato, enfim e tal. E aí, a pessoa que treina de verdade, ela vai ter uma certa redução de glicogênio muscular. Sim. Ela não vai ter uma redução de 100%. Mas se ela treina de verdade mesmo, quando eu falo treina de verdade, talvez treina ali, talvez próximo à falha, né? Sim. Não necessariamente precisa ser até a falha. Ou então, às vezes, algumas séries até a falha, ela vai ter uma certa redução de glicogênio muscular. E aí, quando essa pessoa ela faz a sua refeição, ela vai ter essa supercompensação, ou seja, vai aumentar esse conteúdo de glicogênio muscular. Então, parando para pensar, eu vou ter as duas hipertrofias acontecendo naquele processo de recuperação, certo? Mas a hipertrofia de verdade, que eu costumo dizer assim, é hipertrofia miofibrilar. Seria hipertrofia miofibrilar,
né? Imaginei isso. Então, assim, por exemplo, você vivencia muito mais isso do que eu no fisiculturismo, né? A redução de glicogênio muscular desses indivíduos, eu acredito que é muito significativo. Por quê? É alto volume, é alta intensidade, né? E são treinamentos extenuantes. Muito. Aí eu te pergunto, aquele praticante, vamos dizer entusiasta de treinamento de força, será que ele chega nesse nível? É aí onde tem que... Cada vez eu vejo assim que algumas pessoas querem fazer a dieta de um fisiculturista. Comer igual um fisiculturista. Mas será que eles treinam igual um fisiculturista? É aí que tá o segredo que eu acho também. Segredo, né? Então, assim, a hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática, as duas existem. Sim. Mas não tem como desmembrá-las. Não existe um treino específico para cada uma. Pois é, eu acho muito... Quando eu fiz essa pergunta para você, eu pensei nisso. Eu falei, vou esperar aqui que o Vernon vai responder para mim, porque é bem difícil você separar essa questão. Porque as duas estão caminhando praticamente quase o mesmo caminho. Se você treina para força, é bem complicado você falar que vai fazer um treino só para aquilo. Não, às vezes uma coisa só já gera os dois. Já pensei nisso. Eu falei, vou esperar aqui que o Vernon vai responder. Mas foi ótimo essa pergunta, foi ótimo. Para correção muscular, seria necessário exercícios unilaterais? Interessante isso aí, porque lá eu faço prescrição para um profissional da área, né? E ele me relatou que estava com uma deficiência, né? Ele falou assim, Vernon, tô com uma deficiência aqui, né? Eu não lembro as proporções, eu não lembro um lado que estava em déficit, eu não lembro. Aí eu falei com ele, cara, vamos fazer aí unilateral, né? Mas é o seguinte, eu vou aí, vou te explicar como que você vai fazer. Porque o que as pessoas fazem? Vamos supor, banco extensor, eu coloco lá 50 quilos, certo? A minha perna direita, ela é a mais forte do que a esquerda. Então, com 50 quilos ali, para minha perna direita, de boa, eu vou. Aí eu paro em 10, com a minha perna direita. Quando eu vou para minha esquerda, 50 quilos, poxa, pode ser assim, eu vou fazer um esforço maior do que a direita, eu vou e paro em 8, vou e paro em 10. Se eu paro em 10 repetições aqui, vamos contar aí que eu tô com próxima falha, tá? Vamos falar isso. Então, assim, se eu paro aqui em 10 repetições, a esquerda eu paro em 10, se a direita eu paro em 10, quem é que tá no prejuízo? Mantendo 50 quilos. É a minha direita. Porque a minha direita pode muito mais. Sim. Então, com aqueles 50 quilos, eu posso ir, vamos supor, 15 repetições com a direita. Sim. Com a minha esquerda, eu posso ir 10. Eu vou na capacidade de cada uma. Agora, se você quiser manter, né, o número de repetições, né, vamos supor 10 para cada uma, aí vai ser diferente questão de peso. Como lá eu vou colocar lá 50, eu vou fazer 10 para a direita. Desculpa, 10 para a esquerda. Isso. Se eu quero fazer 10 para a direita, eu tenho que colocar 70. Entende? Então, assim, ele teve uma melhora nessa desproporcionalidade? Teve. Melhorou. Mas ainda ficou um pouco. Mas é um pouco, assim, que eu considero insignificativo. Não tinha significância. Mas só que na hora que ele foi pro espelho e olhou e mediu, o rapaz mediu para ele, teve uma redução muito boa. Muito boa. E ele ficou satisfeito. Né? Então, assim, essa correção, né, parece que exercícios laterais, melhor estratégia. Mas como que vai ser feito? Como que vai ser feito? Ou é por números ou é por peso? Cara, você tem que saber o seguinte, se você, na sua perna mais forte, sim, se você levou a ela um certo nível de estresse, um alto nível de esforço, a esquerda também você tem que levar. Aí como, se é mais repetições, se é mais peso. Porque pode ter essa diferença. Pode ter essa diferença. Isso, cara, eu discuti uma vez com um professor, hoje ele não está mais aqui no Brasil, hoje ele dá aula na Austrália, que é o professor doutor Bruno Pena. Uma vez ele me falou Bruno isso. Pena, já tive aula com ele. Já deu aula com ele? Tive aula com ele. Fera. Gentíssimo. Ele mexeu com corrida na época? Não sei. Quando eu tive aula com ele... O Bruno Pena, que eu pensei, era um magrinho. Magrinho. Cearense, parece que ele é meio cearense. Não, mas é ele mesmo. Ele é magrinho. Treinamento esportivo. Isso, já tive aula com ele. Muito inteligente. Gentíssimo. Muito inteligente. Então ele me chamou atenção para isso uma vez. Falei, cara, ele tem razão. Concordo com ele. Né? Se você levar uma perna a mais fraca, a um certo nível de esforço, diferente, né? Por exemplo, a mais forte, você faz 10, você nem fez cosquinha. A esquerda você faz 10 e o esforço foi significativo, a direita, que é mais forte, vai estar em déficit. Você não vai conseguir gerar um estresse significativo para gerar hipertrofia. Porque, na verdade, se for olhar dessa forma, você vai ficar preocupado em
querer não ficar tão desproporcional quanto a outra que tem déficit, Sim, né? sim. Porque eu acho que isso a maioria das pessoas fazem. Se a direita ela vai até 10, beleza, você vai estar meio limitado, com medo de passar daquilo. Não, se eu passar daquilo ali, se eu não chegar, eu vou ficar até 10 aqui. Então, se minha perna esquerda, se eu chegar até 10, tá bom, porque eu vou ficar nesse limite. Faz sentido. Isso aí que você falou. O que pode acontecer também é o seguinte: a perna direita, que é mais forte, não é que ela não vai perder ali, ela vai perder, mas a direita vai se aproximar. Sim. Agora, vai se aproximar a esquerda vai se aproximar da direita. Agora, se eu quero potencializar, aí o nível de esforço tem que ser igual. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Perfeito. Perfeito. A diferença da força de um lado esquerdo e de direito, sendo e de um lado ter mais equilíbrio do que o outro, não prejudica na correção do músculo para a evolução? Esse equilíbrio eu entendi como força, né? Um lado, quando você fala equilíbrio, seria mais força? Sim. Eu desenvolvi essa pergunta comparando entre a força e o equilíbrio na questão da evolução muscular, do tônus. Você fala quando você fala evolução, seria hipertrofia? Sim, ou tônus muscular. Tônus muscular mesmo. Entendeu? Do volume muscular ali. Sim. Se esse lado direito, uma esquerda mais fraca que o outro, equilíbrio e tal, isso durante a execução, vamos supor, igual a gente estava falando, você tem um braço menor que o outro. E quando você faz unilateral, você, por mais que você gera esse estímulo, só que sempre tem, por exemplo, às vezes você tem, vou dar um exemplo, panturrilha, né? Panturrilha tem um lado do corpo que você joga o peso mais no corpo do que pro outro, e às vezes você desenvolve mais do que um lado que do outro. E quando você faz isso unilateral, eu, por exemplo, tenho 1 centímetro de diferença de um lado pro outro. Minha panturrilha é um pouquinho diferente da outra. Então, nesse aspecto, assim, ele pode ser prejudicado quando você deixa no lateral. Tem como eu recuperar pro outro lado para ele ficar igual, por mais que eu tenha esse desequilíbrio? Essa, por exemplo, assim, ó, essa diferença de Uhum. de um Do centímetro? volume. Cara, tem sim. Igual eu te dei o exemplo desse rapaz que eu faço os treinos pra ele, né? Eu fiz essa pergunta mais ou menos baseada nessa anterior. Uma continuidade. Mas a continuidade. E eu acredito que eu respondi até na primeira. Porque a gente tem que igualar o nível de esforço. Sim. Porque não adianta nada se com a perna que você considera que está boa, né? O lado que está assim, ótimo, né, digamos assim, e a outra que está para trás, com essa diferença de 1 centímetro, não justifica você não levar esse lado bom a um certo nível de esforço e o outro lado um esforço maior. Por exemplo, eu levo esse lado esquerdo, que é mais fraco, em esforço 2, e o direito eu levo em esforço 1. Você tem que procurar o quê? Igualar nível de esforço. Perfeito. Né? E a gente tem várias formas de manipular aquelas variáveis ali dentro da musculação para poder chegar nisso. Perfeito. O que é hipertrofia regional? Boa. Vamos lá. Quando a gente fala de hipertrofia regional, primeiro a gente tem que entender o que é hipertrofia, né? Hipertrofia é aumento da área de seção transversa. E nós conversamos aqui, né, no início, nós temos hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática, certo? Quando eu falo de hipertrofia regional, é o quê? Em determinada região, tá? Quando eu falo de região é o seguinte, você pega um músculo, né, e ele tem as suas regiões ali, proximal, medial e distal. Certo? E também, vamos supor, quadríceps. Né? Quando eu falo de quadríceps, eu tenho hipertrofia regional no quadríceps. Não necessariamente regiões proximal, medial e distal, mas entre músculos ali que compõem quadríceps. Né? Então, quando eu falo de hipertrofia regional, é quando eu tenho um aumento da área de secção transversa, ou é em alguma dessas regiões, de forma significativa em relação às outras, ou em alguma área, alguma cabeça do quadríceps. Né? Por exemplo, eu vou adotar tal aqui exercício, eu vou aumentar um pouquinho o meu vasto medial, vou aumentar um pouquinho o meu vasto lateral, vou aumentar um pouquinho o meu reto femoral, vou aumentar mais a parte proximal do reto femoral, vou aumentar mais a parte distal do reto femoral. Não é que você não vai ter hipertrofia no músculo como um todo, mas tem um ponto que você vai se destacar mais. Então, a hipertrofia regional seria isso. É o aumento da área de secção transversa em um determinado ponto do músculo ali. Perfeito. Tá? Perfeito. Ótimo. Quais são os fatores que podem explicar a hipertrofia regional? E teria relação com a ativação muscular?
Boa. Então vamos lá. Os fatores que podem ali explicar essa hipertrofia regional, ali pode ser o quê? Seleção de exercícios. Quando eu falo de seleção de exercícios, existem exercícios que têm perfil de resistência. Esse perfil de resistência que está na moda aí, né, que todo mundo fica falando, exercício tal tem perfil de resistência tal, mas o que é isso, perfil de resistência? Deixa eu dar um exemplo aqui, na prática. Você vai lá realizar a rosca Scott com halter. Qual que é o ponto mais difícil para você poder vencer aquela resistência? Qual que é o ponto mais difícil? Com halter. É aqui embaixo ou em cima? Acredito que seja em cima. Em cima, com halter, não, porque a gente tem a força da gravidade ali, e quando eu desloco, flexiono meu cotovelo, essa força da gravidade, ela vem no meu braço, e aí eu não gosto de falar que a tensão ela acaba, mas ela diminui significativamente. Quando eu tô aqui embaixo, é muito mais difícil Dá tirar. Mais tensão, né? Isso, certo. Porque eu tenho o maior braço de resistência. Sim. E somado a isso, eu tenho o quê? Uma resistência externa. Então aquele ponto ali, o início, né? Porque o final é em cima. Então o início do rosca Scott, ele é o quê? É o ponto mais difícil. Então isso aí é o perfil de resistência descendente. Agora, quando você vai para aquele rosca que a gente chama de rosca Bayesian, quando você vai na literatura, eles colocam esse nome, rosca Bayesian. Só que no nosso ali, no meio dia a dia, o que a gente fala? Rosca 45, né? Inclinado, né? Inclinado? Isso, inclinado. 45 ali e tal. Você mantém seu ombro um pouquinho mais estendido. Qual que é o ponto mais difícil desse exercício? É quando você está com o cotovelo flexionado, não é embaixo. Porque embaixo, seu cotovelo está estendido, então ele está de acordo com a força da gravidade. Sim. Então aquele ali, pra você sair dali é de boa, é tranquilo. Mas quando você vai flexionando e vai aumentando aquele braço ali, a alavanca, o braço de resistência, vai dificultando. Em cima fica muito mais difícil. Perfil de resistência ascendente. Então já começa por aí. Um dos fatores é o quê? Seleção de exercício. Aí o que isso me dá? De hipertrofia regional, né? E o outro é o seguinte, a duração da ação muscular. Duração da ação muscular. Você vai ali na UFMG, tem um laboratório lá de treinamento na musculação, que eles investigam muito isso. Hipertrofia regional. Professor Rodrigo Diniz. Pesquisa muito sobre isso. E ele tem um artigo publicado mostrando isso, né? Que diferentes durações da ação muscular vai te dar diferentes hipertrofias regionais, em diferentes pontos ali do quadríceps. Eu achei interessante demais. E nisso tem outros estudos mostrando, né? Então, assim, até agora, perfil de resistência, né? Seleção dos exercícios, duração da ação muscular, tá? E cara, que é comprimento muscular. Como que você vai treinar a musculatura? Se é mais alongada ou se é mais encurtada. E isso sim pode repercutir em uma hipertrofia em determinado ponto. Perfeito. Né? Porque a gente tem que a relação comprimento-tensão, né? Então quando você pega aqueles músculos biarticulares, em um ponto ele está mais alongado, em um ponto vamos dizer que está normal, aquele ponto ali que está mais alongado, ele vai sofrer um pouquinho mais de tensão. Então isso aí pode repercutir em quê? Em hipertrofia ali naquela região. Entendi. Né? De maior magnitude. Né? Sim. Então esses são esses fatores. São esses fatores até o momento aí que pode explicar essa hipertrofia regional. Né? Então a seleção de exercício, que é o perfil de resistência, duração da ação muscular e comprimento muscular. Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para você aqui, Vernon. Questão aí da cadeira extensora. Aquela famosa pegada fechada, pegada aberta, fechada, né? Os 3 ângulos, voador inverso, pegada neutra, pronada. Isso entra na hipertrofia regional? Boa, vamos lá. Isso vai ter um pouquinho de encontro com a segunda pergunta, a questão de ativação e hipertrofia. Né? Isso. Então é o seguinte, tem 2 estudos, que é mesmo grupo, que o cara, um japonês chama não sei pronunciar, é Wakawara, negócio assim, tá? Estudo 2012, um de 2012 ou 2013. O que eles fizeram, cara? Eles pegaram e verificaram a resposta hipertrófica ali do tríceps testa e o tríceps supinado, ambos com dumbbell, com halter, né? O que eles observaram? Quando eles verificam ali, vamos analisar a ativação muscular, o tríceps testa, o que eles observam? Que houve maior ativação da região proximal, ou seja, mais próxima ali da axila. Sim. Né? E, consequentemente, houve uma maior hipertrofia nessa região.
Sim. Aí quando eles vão pro supinado, né? O que eles observam? Com halter. O que eles observam? Uma maior ativação na região média ali do tríceps. E, consequentemente, maior hipertrofia nessa região. Né? Então, assim, aí eles começam. Porque sempre, ativação não é sinônimo que vai ter hipertrofia. Concordo. Né? Se eu segurar esse copo aqui, eu vou estar ativando meu bíceps com o cotovelo flexionado. Sim. Mas será que esse copo, ele me representa um estímulo adequado para gerar hipertrofia? Para gerar um ambiente anabólico? Será que ele tem uma quantidade de massa que vai gerar isso? Aí quando você vai nesses 2 estudos, qual que é a intensidade que eles verificaram? Que eles submeteram os indivíduos? 80% de um RM, ou seja, uma alta intensidade. Então, quando você submete esses indivíduos numa alta intensidade e uma determinada região ela ativa mais, pode saber, assim, pode ser que aconteça uma hipertrofia naquela região. Agora, quando você vai para o banco extensor, que você faz aquela rotação para fora e tudo, então, uma pessoa uma vez me perguntou sobre isso, sabe? Se rodando, eu não lembro muito bem a pergunta. Abduzido. Fazendo essa rotação, porque na verdade eu falei que ela assim, a gente tem que saber, entender como que seria isso. Se essa rotação seria no joelho ou no quadril. Porque o joelho só foi feito para flexionar e estender. Você até tem uma certa rotação ali, mas é para o encaixe da articulação. Uma leve rotaçãozinha. Se você jogar em alguns vídeos aí, você vai perceber essa leve rotação. Mas a rotação mesmo, ela tem que acontecer aonde? É no quadril. Agora visualiza aí você fazendo um banco extensor. Você rodar externamente o quadril, o seu joelho, a sua patela vai para lá fora, correto? Como é que você vai fazer extensão de joelho ali? Pode ser que a pessoa consiga, mas é desconfortável. Muito. Não sei. Certo? Muito. Então, assim, aí muitos falam assim, se você fizer isso, você vai aumentar estímulo para tal região e vai hipertrofiar tal. Cara, tem outras formas de você, por exemplo, o vasto medial ali, que você pode, vasto lateral também, que você pode aumentar a demanda e, consequentemente, uma hipertrofia nessa região, sem fazer essas manipulações, certo? Você perguntou do crucifixo inverso, tem um estudo que é o do, eu não sei pronunciar o nome dele, tá? Que foi até uma discussão minha uma vez na UFMG. Cara, eles perguntaram, como é que pronuncia o nome dele? Eu falei, cara, eu vou falar Schoenfeld, que é o Brad Schoenfeld, não sei. Ele publicou um artigo, se não me engano, de 2013, sobre crucifixo inverso. Qual que era a empunhadura que mais ativava o deltoide posterior? Se era a neutra ou se era a pronada. E lá ele observou que é o quê? A neutra. A neutra, que ativa muito mais o deltoide posterior. Eu acredito muito que eu não chego... Eu já ouvi falar, mas já vi um estudo científico falando que é mais a pegada pronada. Pronada, né? Então, eu não cheguei a ler a discussão desse estudo. Tanto que as máquinas da academia, normalmente, hoje em dia, tá tudo pegada pronada. Por pegada pronada. Porque, na verdade, eu acredito assim, Eu sinto particularmente, a pegada neutra trabalha muito posterior. Eu, particularmente, sempre senti mais do que a pegada pronada. Então, na dúvida, eu faço até os dois, que eu tenho mais dificuldade, né, para desenvolver. Mas, enfim, só uma questão de posicionamento. Dê continuidade. Não, que isso. Vamos pro conforto. Vamos pro conforto? Sim. Para a gente poder realizar esse exercício, é muito mais confortável para a articulação do punho fazer pronada do que neutra. Né? Então, eu acredito muito que essa pode ser uma justificativa desse estudo. Pode ser. Né? Pelo fato de ser desconfortável, tá querendo ali briga para soltar, então a demanda para o deltoide posterior ele aumenta a ativação, né? Quanto comparado com a neutra. Mas assim, cara, fazer os dois. Faz os dois. Ver o que dá. Ver o que dá. Eu tenho um professor que é interessante que ele fala o seguinte, não fica procurando um artigo científico para te dar suporte para aquilo que você quer fazer. Às vezes nem tem. Vai lá e faz e vê o que dá. Vai lá e faz e vê o que dá. O dia, esse professor chama... Cara, Tiago Trindade? Acho que é Tiago Trindade, que foi um aluno do Jonato Prestes no doutorado. Acho que é Tiago Trindade. Ele está em muita evidência na questão biomecânica na internet. Ele usou essa palavra e eu falei assim, fantástico, é isso mesmo. É isso mesmo, não precisa. Não precisa você ficar procurando. Porque a nossa profissão é eminentemente prática. Sim. Certo? Concordo. Tudo bem que você vai utilizar a teoria, né? Os fundamentos aí, o que eles te oferecem. Esses conhecimentos você vai utilizar na prática. Mas se um dia se você teve uma ideia, aí você vai lá nos estudos, não tem isso aqui, não vou fazer. Poxa, aplica, vê o que dá. Tá vendo?
Às vezes é uma pergunta aí que você passa para algum cientista, você vai lá e faz um estudo. Opa, é isso mesmo que você fez. O que aconteceu? Perfeito. Entendeu? Perfeito, cara. Escutando isso de um cara igual a você, amigo de experiência, pronto. Não precisa falar mais nada, é isso mesmo. Concorda e assina embaixo. A hipertrofia regional seria para todos os praticantes de treinamento de força, musculação, e seria interessante para o iniciante? Vamos lá. Primeira pergunta aí, né? É para todo mundo? Cara, eu costumo dizer o seguinte. Na minha opinião, faz muito mais sentido para pessoas que estão competindo ali no fisiculturismo, para um advogado, para um empresário, né? Porque assim, a hipertrofia regional faz muito mais sentido para aquela pessoa que chega numa definição muscular significativa. Porque quando a pessoa ela vai chegar num ponto de definição, que você vai observar os detalhes, poxa, o bruxo precisa melhorar mais o bico do bíceps aqui, ó, né? Como é que você vê isso? É quando a pessoa tá seca, né? Quando ela tá seca. Você vai pegar um cara que tem um percentual de gordura mais alto, como é que você vai ver? Não tem como. Não tem como. Mas isso não impede você de utilizar essas estratégias com essas pessoas. Até mesmo porque você tá variando ali, né? Que o treinamento. Que querendo ou não, hoje em dia, se você não fizer isso, você não vai ter ajustes, né? Adaptações e outra. A pessoa vai cair entediada. E ela vai sair. E ela vai sair mesmo, né? E você perguntou de iniciante? Isso. Iniciante, eu vejo assim, ele não deve se preocupar com hipertrofia regional. Ele deve se preocupar em melhorar a força. Sabe por que eu fiz essa pergunta, Menor? É o que tem mais na academia, você sabe disso, eu sei também. É gente nova, alunos novos, que ainda não tem estrutura, corrigindo o músculo que ainda nem, sabe, não desenvolveu nem com o básico. Então eu vejo isso muito na academia, por isso que eu fiz essa pergunta, pra gente, né, meio que fechar com chave a questão da ideia, da lógica. Então por isso que eu fiz essa pergunta pra você, porque isso acontece demais na academia. Eu vejo o cara que nem desenvolveu direito e fazendo, às vezes, um exercício que eu falei, calma, isso é muitos anos que eu já falo isso também, sobre treinamento. Eu falei, gente, calma, constrói uma base. Primeira correção, exatamente isso que você falou. Correção é igual no fisiculturismo. O atleta está precisando dele do um grupo muscular que está difícil para sair, manda um exercício mais específico e tal. Eu sempre pensei dessa forma. E essa que era a conclusão que eu tinha. É, assim, vai ser uma briga eterna. Vai, não vai? Porque o Instagram tá aí, né, para nos trazer informações, tudo. E essa população, digamos assim, esses mais novos, iniciantes, eles estão pegando aquelas informações ali, talvez uma dica, uma estratégia que algum fisiculturista passa ali no Instagram e estão querendo utilizar. Mas na hora que você vai ver, o cara não tem uma base, não tem uma estrutura. Vai realizar ali exercícios básicos, bem feitos, supino, puxada, terra, e por aí vai agachamento, né? Vai criar músculo primeiro, depois você vem lapidando. É igual você vai aí procurar ouro. Você pega aquela pepita, depois você vai ali, né? Lapidando aquele ali. Exatamente. Então a galera tá... Musculação muito individual. Muito, né, muito individual. Muito. É o que eu falo isso, pessoal. Quais os músculos que a literatura indica que ocorre a hipertrofia regional? Cara, então, aí, né, o que a literatura ela traz? São 3, que é quadríceps, bíceps braquial e tríceps braquial, né? Tem que hipertrofia, tá? Hipertrofia regional. Aí você vai ver ali para isquiotibiais, o famoso posterior de coxa, tem um estudo comparando o stiff com mesa flexora, né? Mas é a questão de ativação, né? Então eles compararam ali ativação proximal com distal. Certo? Então o que eles perceberam? Que a mesa flexora ela teve maior ativação da região distal quando comparado com o stiff. Isso é lógico. Né? Por que é lógico que eu estou falando? Porque a mesa flexora, nós temos a flexão de joelho. Então é o eixo. Dependente ali da flexão de joelho. Quando você vai para o stiff, o quadril é dominante. Quadril dominante. Aí na lógica que você vai virar, vai pensar assim. Então o stiff, ele teve uma maior ativação da parte proximal, ali perto do glúteo, né? Dos isquiotibiais e tal. Cara, esse estudo mostrou o seguinte, que não teve diferença. Olha aí. Para a parte proximal não teve diferença. Olha aí. Não teve diferença. Mas eu acredito assim, Bruxo, que se vier alguém e fizer um estudo, né, medindo hipertrofia, eu acredito que alguma coisa ali aconteça. Porque, cara, a gente sabe, na prática a gente vê como que é diferente
o stiff bem feito, quando você joga o glúteo para trás, ali com o joelho um pouquinho estendido, como que você sente ali uma tensão próxima ali do glúteo? Sente. Então precisa assim... Até no alongamento você... no alongamento. Entendeu? Eu tiro pela base pelo alongamento. Por isso. Então se você faz o stiff mais ou menos daquela base do alongamento, você sente. Apesar que eles que falam, assim, que sentir é diferente o que você está trabalhando. Falam que sentir, quando você faz exercício, nem significa aquilo que você está sentindo, é que você está tendo hipertrofia. Não sei. Mas eles falam, né? Que assim, sensação. Não sei. Isso aí é uma coisa que deixa um ponto de interrogação. Muito, muito. Deixa um ponto de interrogação. O que significa foco de atenção interno e externo? E como seria a instrução para cada tipo de foco de atenção? Tá, vamos lá então. Então aí na casa a gente está entrando aquela questão de conexão mente-músculo, né? Sim. Todo mundo fala, tem que concentra nesse músculo que você está trabalhando e tal. E aí a gente chama de foco de atenção. Aí nós temos foco de atenção interno e externo. O que seria o foco de atenção interno? É quando você concentra naquele músculo que está sendo trabalhado. Sim. Você vai numa rosca direta ali, imagina seu músculo contraindo, pensa no músculo. E aí eu acho interessante até mostrar o desenho do bíceps. Ó, o seu bíceps é assim, tá vendo? Olha. É desse jeito aqui, ó. O direcionamento da fibra é assim. Então você tem que imaginar isso diminuindo e se alongando, tá? Eu acho que fica mais interessante. Foco interno de atenção seria isso. O que seria o foco externo de atenção? Foco externo de atenção seria quando a pessoa ela tá mais focada em deslocar aquela quantidade de peso ali no supino, por exemplo. Ela tá debaixo da barra, ela tá com 100 quilos. Eu vou pensar assim, cara, eu não tenho tempo para pensar no peitoral ativando. Eu tenho que jogar esse peso pro alto. Isso é foco externo de atenção. Então, como é que eu seria os estímulos para isso? Eu venho em você aqui, você tá treinando bíceps, eu ponho a mão no seu bíceps. É aqui, ó, bruxo, ó. Tá? Contrai. É aqui que você tem que sentir. O cara vai mandando o quê? Ele vai mandando informação, ele vai pensando ali naquele músculo contraindo. E se ele tiver o conhecimento de como que é a contração, né, mais microscopicamente falando ali dos sarcômeros, não, eu acho que fica mais show ainda. Eu acho que fica mais show. E aí, cara, quando é foco externo, é você chegar pro cara e falar assim, joga esse peso pro alto aí, estimular o cara, vai mais um. Verbal, música. Ambiente, no caso. Ambiente. Exatamente. Então, eu achei fantástico. Uma vez o cara virou e falou assim, ele chegou na academia de um jeito, de repente ele mudou totalmente o seu jeito ali, ou seja, ficou mais motivado. Falei, cara, que é isso aí? Meu pré-treino chegou. Como assim seu pré-treino chegou? Na lógica você teria que tomar antes, né? Falou, não, chegou. Falei, como assim? A menininha chegou ali, ou seja, é um foco externo de atenção. É interessante tocar nesse assunto. Eu, particularmente, quando eu usava dos meus atletas, né, uso dos meus atletas e alunos, eu tenho um tipo de estratégia, vamos supor, são 4 séries. Até a 3ª série ali, mais ou menos, eu uso muito estímulo verbal. Eu falo, não vou dar leve pra vocês. Não vou dar leve, se vira. Vamos lá, começa a gritar com eles, começa a falar. Lógico que eu não vou espernear dentro da academia, né? Mas eu gosto de usar muito o verbal com a pessoa, antes de dar leve. Leve, no caso, na última série, beleza, você tá ali pra ajudar, tranquilo. Mas até a 3ª série, o verbal, você vê que a pessoa evolui. Ela evolui. E realmente, entendeu? Isso é muito interessante. Interessante demais. Evolui muito. Em um planejamento do treinamento de força, em qual momento seria o mais adequado para a prescrição dos diferentes focos de atenção? Boa. Vamos lá. Quando eu falo de foco externo de atenção, né, que no caso aqui seria o quê? A pessoa ela tá ligada com a quantidade ali de peso que ela está deslocando, certo? Então, quando você vai melhorar uma força máxima ali do indivíduo, é interessante você estar o quê? Dando instruções para melhorar esse foco externo. Ó, levanta esse peso, vai mais rápido, senão esse peso vai cair em cima de você, você vai machucar. Quando você já pensa em hipertrofia, né, foco externo de atenção também seria para resistência de força. Você está num certo nível de fadiga e o treinador pede para você fazer mais repetições, você tem que fazer. O cara não quer pensar em músculo, não. O cara quer vencer aquela resistência ali. Quer chegar naquele determinado número de repetições. Agora, quando é hipertrofia, foco externo de atenção parece ser uma estratégia interessante. Mas eu acredito que no início ali da sessão, ou então no início ali, se são 4 séries,
nas primeiras 2 séries, sabe? O foco de atenção. Porque vai chegando nas últimas séries, a fadiga vai aumentando. Aí fica competitivo. O cara não quer pensar em músculo. Ele não quer pensar. Concordo. Ele quer jogar o peso pro alto e xingar o treinador. É isso. Né? Perfeito, meu irmão, é isso mesmo. Show. Durante o exercício que está sendo executado, se manter o foco pode até gerar até quanto de evolução comparando ao indivíduo quando coloca o peso em alta quantidade e não foca no estímulo. Tá, isso eu entendi aqui. Um indivíduo que tá... Que ele está focado. Vamos supor, tem 2 tipos de indivíduos. Sim. Tem um que está focado ali, jogando atenção para o músculo, e tem um camarada que põe o peso ali e tá pensando só em terminar a série. Igual essa comparação. Entendi. A evolução, qual a diferença que tem de evolução hipertrófica de um para outro? Iguala isso daí? Você sabe? Tá, tem um estudo que é do Schoenfeld também, que nesse estudo ele compara, né, o foco externo de atenção e foco interno, né, de atenção. E o que ele observou? Que o foco interno de atenção, aqueles que tiveram foco interno de atenção, eles tiveram mais hipertrofia. Eles tiveram muito mais hipertrofia do que o foco externo de atenção. Entende? Porque os indivíduos ficaram tão focados em deslocar o peso, né? Eles tiveram hipertrofia. Certo? Mas só que o foco interno gerou um estímulo ali que foi diferenciado para que esses indivíduos tivessem mais hipertrofia. Nem tudo é peso. Nem tudo é boa, nem tudo é peso. Tá vendo? Vai chegar um momento que realmente você vai ter que ter um pouco mais de foco externo. Sim. Né? Por exemplo, numa fadiga. Você está muito fadigado, o cara não quer pensar, mas no início da sessão, é importante. O cara está bem alimentado, dormiu bem, está concentrado, acho que vale explorar. Sim. Show de bola, show de bola. Focado no músculo que está sendo desenvolvido durante o treino, ele pode gerar a mesma força como se ele estivesse levantando pesos altos? Entendi. Olha só, vamos colocar 2 situações aqui. Um indivíduo que está fazendo um protocolo com foco externo de atenção e um outro indivíduo que está fazendo o quê? Realizando foco interno de atenção. Eu acredito muito que assim, se a gente pedir uma pessoa para ter um foco externo numa situação ali de força máxima, quando você for comparar, né, os indivíduos do foco externo, nessa situação com o foco interno, o foco externo ele vai se sobressair mais em força máxima, por quê? Porque ele conseguiu deslocar mais intensidade, mais peso, mais massa. Né? Então aí você vai ter mais ganho de força, neste caso, do que foco interno. Então, sim. O campeonato de powerlifting, por exemplo. Né? Pô, perfeito. Aquilo ali é um grande exemplo. Foco externo. Aquilo ali é foco externo. Você acha que o cara quer pensar em músculo? O cara quer pensar na barra saindo do chão e jogando pro alto. Entende? Então, aí eu utilizaria o foco externo. Eu nem passo de longe foco interno. Aí quando você fala de fisiculturismo, por exemplo, eu utilizaria dos dois. Sim. Eu utilizaria dos dois. Sim. Talvez ali no exercício ali, no início, começa no foco interno, termina no foco externo. Perfeito, perfeito, Vernon, perfeito. Treinar com ênfase no foco de atenção interno. Até quando? Ou seja, existe um período adequado para manter o treinamento com a estratégia de foco de atenção interno? Você vai lá na literatura, você vai verificar, né, esses hipertrofia e foco interno. Você vê lá 8 semanas, né? Depois disso, você não sabe. 12 semanas. Será que você mantém um foco interno? O que isso vai te dar de hipertrofia? Não sabe. A gente sabe que com 8 semanas você tem mais hipertrofia do que o foco externo ali, né? Que esse foi esse estudo que eu falei com você aqui do Schoenfeld. Acho que, não sei se foi 2015, 2013, negócio assim. Então, assim, esse estudo durou 8 semanas. Então, o que eu sei te falar é que 8 semanas seria o máximo. O máximo. Se tem estudos aí com mais tempo, não é do meu desconhecimento. Não sei. Entendi. Pode ser que amanhã saia um aí com 12 semanas. Mas, ô Bruxo, tem uma coisa muito assim. Para fazer um estudo com 12 semanas, os indivíduos estar ali é difícil, cara. Não é? É muito difícil. Eu sofri demais com minha coleta, cara. A coleta durou aí, tipo, 2, quase 3 meses, cara.
Nossa senhora. Muitos caras já não estão aguentando mais. É muito tempo. Era treino até a falha, sabe? Nossa. Então é complicado. É muita Complicado. paciência, cara. Nossa senhora. Tem que ter paciência e tempo. Não é fácil, não. Não. Vamos lá. Nossa senhora. Eu já tá terminando. Eu saí da pergunta aqui, meu Deus do céu. Você perguntou qual era o período adequado. Pois é, eu tô olhando aqui. Em qual momento da sessão de treinamento seria interessante explorar o foco de atenção interno? É o que nós acabamos de conversar Acabamos de aqui. conversar. No início ali da sessão. Tá certo. No início da sessão, se você prescreveu 4 séries ali, nas primeiras 2 séries ali, 3 séries. Certo. Explore isso no início, que, cara, isso é experiência, isso é conhecimento prático. Você tá ali naquela sessão de treinamento, você vê que o cara tá bem recuperado, explora no início ali esse foco interno de atenção. Vai chegar um momento que ele tá tão fadigado, aí... Uma pena que você pôr ali, qualquer coisa já vai. Exatamente. Evoluir, o cara já ele tá num leg press ali com 500 quilos na 5ª série, por exemplo. Como é que você acha que ele tá ali? Nossa senhora. O cara tá doido pra jogar aquele peso pro alto, cara. Ele vai pensar em quadríceps, em glúteo? Não quer, não. Ele quer bater o que ele tem ali, jogar e ir embora. Tem que ir embora rápido, máximo. Rapidinho. Eu concordo com você. O foco de atenção interno seria mais uma estratégia interessante para todos os exercícios, ou seja, para todos os músculos? Então vamos lá. Tem um estudo que eles verificaram o foco de atenção interno no supino. No supino, né? E indivíduos treinados. O que eles observaram? Né? A situação era a seguinte, as condições eram assim, ó. Nesse momento aqui, eu vou te dar as instruções para você ter o foco de atenção interno no peitoral. Beleza? Beleza. Nessa outra situação, eu vou te dar as instruções para você ter o foco de atenção interno no seu tríceps. Isso tudo no supino, hein? Tudo no supino. Então, o que eles observaram? Aqueles que tiveram o foco de atenção interno no peitoral, ao realizar o supino, a ativação do peitoral aumentou. O do tríceps não diminuiu, se manteve. Tá? Quando foi diferente, né? O foco de atenção interna ali foi pro tríceps. O que aconteceu com o tríceps? Ele aumentou. Fadigou. Não, ele aumentou a ativação. Do peitoral aumentou, mas aumentou leve. Né? Ou seja, o do tríceps, quando eles tiveram foco de atenção interno para peitoral, ele se manteve. Agora, quando eles tiveram foco de atenção interno para tríceps, o do peitoral aumentou um pouquinho a sua ativação. O do tríceps aumentou, mas o peitoral não ficou para trás, foi acompanhando. Por quê? Imagina o seguinte, você está num supino, né, ali, aquela massa, o músculo que vai produzir um torque para deslocar aquele peso é o supino. Sim. Vamos dar um exemplo? Desculpa, supino não, a peitoral. Sim. Vamos dar um exemplo. Você está ali, imagina 50 quilos no supino, certo? Você acha que o tríceps, você vai lá e corta o peitoral, você acha que o tríceps vai conseguir fazer aquilo? Bem complicado. Né? Ele precisa de quem? Precisa do peitoral. Que é uma musculatura que vai produzir um torque ali satisfatório para deslocar aquele peso. E o tríceps ele entra como sinergista. Exatamente. Entende? Então, por isso que aí aumentou a ativação do tríceps, aumentou. Mas o peitoral, ele tem que estar junto. Ele aumentou um pouquinho mais. Interessante. Né? Então, aí, você pode utilizar em exercícios multiarticulares? Você pode utilizar. Mas quando eu vou lá para a prática, eu prefiro muito mais utilizar em exercícios monoarticulares. Aí é banco extensor, mesa flexora, tríceps, bíceps, esses monoarticulares. Por quê? É mais fácil a pessoa concentrar. Quando você está fazendo multiarticular, você está na fadiga, meu irmão, você quer jogar o peso para cima. Você está no banco extensor ali, ó, você está fazendo extensão de joelho, você está concentrado no seu quadril, isso é mais fácil. Né? E às vezes aquela pessoa que não sabe o que é isso, conexão mente-músculo, foco de atenção interna, pede para fazer isometria. Faz isometria. Aí na hora que ela sentir aquela acidose no quadríceps, é aqui que você tem que pensar. Ó. Exatamente. Né? Perfeito. Então assim, eu sugiro muito mais utilizar esse foco de atenção interna em exercício monoarticular por causa disso, dessa facilidade de entender onde que tem que ser o comando. Separa mais um pouco, né? Isso. Exatamente. Mas não é regra. Pode utilizar em multiarticulares. Mas eu prefiro monoarticulares. Perfeito. O foco de atenção interno seria uma estratégia... Não. Tô repetindo a pergunta, perdão. Algum tipo de justificativa fisiológica que explica o foco de atenção interno? Veja bem, quando você está fazendo exercício, seja ele qualquer, você tem informações neurais ali que vai o quê?
vai ter recrutamento de unidades motoras, de fibras, né? E quando você aumenta, né, ou se, pelo pensamento ali, você está pensando no músculo, você manda mais informações para ter mais recrutamento de unidades motoras. Então isso aí eu me arrisco a dizer que soma essas informações, você aumenta esse recrutamento de unidades motoras, né? Então esse foco de atenção interno, uma justificativa fisiológica seria isso, né? Ainda mais pensando em hipertrofia, ou seja, eu vou ter um foco de atenção interna em determinado músculo, eu vou ter mais recrutamento de unidades motoras e talvez eu tenha maior hipertrofia, porque tem mais fibras sendo tensionadas. Perfeito, perfeito. Vamos lá, a última pergunta para a gente fechar com chave de ouro. Fisiologicamente, qual seria a relação do foco de atenção interno com a hipertrofia? Boa. Então, assim, o que eu até acabei de falar aqui, quando eu penso em foco de atenção interno, que eu coloco, submeto o indivíduo a determinado exercício, vamos colocar lá quadríceps, né? E ele tem ali o foco de atenção interna, ele pensa nele contraindo ali, estendendo o joelho, voltando, ele estende o joelho, ele já tem um recrutamento de unidades motoras. A partir do momento que ele começa a pensar naquele músculo contraindo, essa ativação aumenta, cai nessa de que eu acabei de falar, aumenta o recrutamento de unidades motoras. E aí, quando eu recruto mais unidades motoras, eu tenho mais fibras. Então, eu vou ter mais fibras sofrendo uma tensão mecânica e também o estresse metabólico. E hoje a gente sabe que para gerar hipertrofia a gente precisa disso. Sim. Tensão mecânica e estresse metabólico, né? Então, e os dois estímulos andam juntos aí, né? Por isso que eu falo assim, fisiculturismo, eles têm a tensão mecânica alta, mas também o estresse metabólico é muito alto. Na hora que você vai ver, eles vão ao esforço máximo. Eles treinam afinco mesmo. Mas na hora que você vê, a pausa é mais curta. O volume, número de repetições é bem alto. A intensidade é altíssima. Então imagina a confusão que dá ali, cara. Tensão mecânica é alta, estresse metabólico é alto, né? Incrível. E aí você vê cada vez mais uns praticantes querendo mimetizar esse tipo de treino. Mas só que... Igual, por exemplo, vou dar um exemplo. Fiz um vídeo uma vez no meu Instagram sobre elevação pélvica. Uhum. Cara, eu vejo tanta gente socar peso naquilo ali. Eu, particularmente, eu não vejo necessidade. Todas as pessoas que eu coloquei para treinar não conseguiam passar mais de 100 quilos. É muito peso. Eu jogo um estímulo ali, eu falei, gente, aqui é estímulo, não é muito peso. Só que tem gente que protege, que é pôr muito peso. Cada treinador, né? Não vou criticar aqui. Mas tem exercícios que eu vejo assim, gente, como é que o pessoal consegue jogar um tanto de peso no aparelho desse? A pessoa não consegue gerar um estímulo. Não tem peso, você vê a estrutura. Às vezes tem pessoas que já treinam há muito tempo, mas só que treina errado, não sabe jogar o estímulo até hoje também. Acontece muito disso. Acontece. Eu observo muito isso, entendeu? É uma coisa muito interessante. Vernon, quero te agradecer. Top. Tá? Por sua visita aqui. Cara, foi fenomenal essa entrevista, tá? Você explicou muito bem, tá? Tô surpreso. Já te admirava, repito novamente. Mas me surpreendeu mais ainda. Você conversa muito bem, você é um profissional nato, cara. Parabéns, viu? Parabéns, viu? Muito obrigado por você ter comparecido aqui. Tá, obrigado aí pela oportunidade, né? De estar conversando sobre isso, que eu gosto demais. Gosto demais de musculação, gosto de trabalhar com isso, gosto de estudar sobre isso, né? Muito bom. Embora eu não tenha como dizem, um shape de acordo, né? Mas eu vai devagarzinho aí, né? Manda a cabeça. Isso, manda os resultados aí. É isso que manda, você sabe disso. É, porque tem muita gente que liga isso, né? Mas não é assim, não. Tem que ter shape. Não, eu sou muito bem resolvido. Você tem que ter experiência, entendeu? Tá aí, muita gente vai aprender com você sobre esse podcast aqui. Muito cara grande, viu? Pode ter certeza. Obrigado. Obrigadão, viu, Vernon? Prazerão. Valeu. Valeu. Pessoal, até a próxima!